E tem também, o pessoal da editora trouxe seu livro aqui. Meu Passado Me Perdoa. Memórias de uma Vida Novelesca. Vamos começar falando por ele, Aguinaldo. Qual foi a decisão de escrever esse livro e por quê? O que aconteceu? Bom, eu tive uma vida muito louca, né? Desde pequeno. Total. Quer dizer, eu comecei com 13 anos, eu fui eleito Rainha da Primavera no colégio onde eu estudava, no Colégio Americano Batista, no Recife. Quer dizer, foi uma coisa traumática. Eu, inclusive, abro o livro contando essa história. Começa o livro já assim? Já assim, começa, porque é uma novela. Se é autor de novela, já começa... Você tem que fisgar a pessoa logo no primeiro capítulo, né? E aí eu tive uma vida muito movimentada, porque eu publiquei meu primeiro livro com 16 anos. O quê? Com 18 anos eu era jornalista já, profissional, né? Quer dizer, eu fui preso. Primeiro autor a fazer logo de cara uma novela das 8, né? Também, isso eu já estreiei Já estreou, porque o normal não é isso. Eu sempre fiz novela das 8, que Então... depois virou das 9, né? Então, e tive muita coisa. Minha vida foi sempre uma vida muito movimentada. Nunca fiquei em casa trancado, sempre fui da rua. Né? E quando aconteceu a pandemia, né, eu estava lá trancado. Aqui, por acaso, eu estava em São Paulo, tinha vindo de Lisboa por Miami. Quando desço aqui, estava aquela coisa pavorosa. E eu fiquei sem ter o que fazer, porque também tinha saído da Globo. Tinha acabado de sair da Globo. Então não tinha novela para escrever, né? Embora a novela minha tenha sido colocada no horário, porque eles não tinham novela, fizeram uma reprise minha. Verdade. E aí eu pensei, bom, eu acho que eu vou escrever minhas memórias, meio para passar o tempo, né? Para se ocupar, né? Para me ocupar. E quando comecei a escrever, eu comecei a sentir que tinha aquilo, dava samba, como se diz, né? Porque a gente nunca acha que a nossa história é boa o suficiente, é sempre a história dos outros, né? Sempre. Aí começou a cavucar lá. Comecei a cavucar e a lembrar de pessoas, de tipos, de eventos, de acontecimentos. Fui preso, sabe? Fiquei 70 dias preso na Ilha das Flores, no presídio político. Nossa! Sabe? Quando eu era jornalista. Sei. Claro. E aí eu pensei, não, eu tenho uma história legal, eu acho que eu vou contar essa história. E comecei a escrever e deu esse livro. Uma vida novelesca mesmo. Mas vamos falar dessa vida, então. Você nasce em Recife. Sim. Qual é a lembrança mais antiga que você tem da infância? A lembrança mais antiga que eu tenho foi a minha mãe que contou. Ah, é? Ela costumava contar que no dia que eu nasci, deu um curto-circuito, estava chovendo, deu um curto-circuito. Na rua? E aconteceu, os fios pegaram fogo na minha casa. E aquela explosão. Assim, e naquele momento eu percebi que você era uma criança muito especial. Que maravilha. E eu cresci acreditando nisso. Até que quando estava um pouquinho mais idade, eu descobri o seguinte: quando eu nasci, na cidade onde eu morava, que era no interior de Pernambuco, a luz elétrica acabava às 10 horas da noite. Ah, é? Era de 5 às 10. Desligava, de 5 às 10. E eu nasci às 11 horas da noite. Portanto, a minha mãe tinha inventado aquela história, entendeu? Tava sem luz, mas não era por causa de você. Não, tava sem luz porque não tinha luz mesmo, não tinha. Que cidade que era do interior? Carpina. Carpina. Fica a 100 e poucos quilômetros do Recife. Vê se acha foto, vamos ver. E aí, por causa disso, eu durante muitos anos, eu achei que era uma criança especial, se minha mãe dizia. E se tinha acontecido esse evento. Quando eu descobri que não, eu pensei, bom, então vou ter... Mas vê o poder da história, né? Pois é. Quando eu percebi que não, eu pensei, bom, vou ter que ir à luta e me tornar de alguma maneira. Fazer jus ao que eu imaginei que eu era, né? Pois é. E aí comecei a viver uma vida realmente, uma vida bastante... Como que era a tua infância? Era brincar na rua? Como que era? Não, eu era filho, quer dizer, não era filho único, mas meu irmão era 11 anos mais velho que eu, já não morava conosco, já trabalhava no Recife. E eu era asmático, sofri de asma. Nossa. Então isso já limitava muito os meus movimentos, né? Minha mãe era muito... correr muito. Ficava em casa e eu costumava brincar de inventar histórias, né? Mas era um brinquedo para mim, né? Na cabeça ou contar? Não, eu recortava bonequinhos de revistas. E inventava? Assim, inventava, fazia umas histórias, aquela coisa toda. Mas nunca me passou pela cabeça que eu ia ser escritor. Na verdade, só quando eu conheci um jornalista, já com 15 anos, e uma noite, a gente conversando com ele, eu falei, essa altura eu já escrevia, né? Já trabalhava, mas e já escrevia. Encomenda? Não, escrevia também de brincadeira. Ah, é? Eu comprei uma máquina portátil, que foi o meu primeiro, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Você lembra a máquina que era? Era uma, acho que era... Olivetti? Então? Não era Olivetti, não, era Royal alguma coisa. Sei. E aí eu falei para ele, eu brinco de escrever, né? Ah, lá onde fica. Cadê? Carpina, tá lá. Cadê? Perto de Carpina.
Feira Nova, Tracunhinhem, Nazaré da Mata, pois é. Tem até um Buenos Aires lá perto, olha. Não, Buenos Aires? Ah lá! Acho que não. Será que tem? Ô, Lene, você pegou? Deve ser lá, o nova. Recife tá lá, ó lá. É coisa nova, então, Buenos né? Aires deve ser nova. Não é a Buenos Aires dos não é argentinos. aquela do doce de leite. Eu assustei também quando eu vi. Eu falei, né? não, tá, é Recife mesmo. Tá. Mas aí esse jornalista, quando eu falei para ele que brincava de escrever, essa altura eu escrevia na máquina, né? Não era mais com figurinha. Fazia poesia também ou não? Era mais... Poesia nunca fiz. Era mais o quê? Histórias? Era histórias, ficção. Na verdade, eu já tinha escrito 2 romances. Aos 15 anos. Mas Quais? assim, um chamava-se Um Pálido Silêncio. Um par? Um Pálido. Um pálido silêncio? Veja só que... Pô, aos 15 já com esse título? Mas esse título, que na época estava moda, aquela coisa francesa, Jean-Paul Sartre, François Sagan, tudo isso, eu fui meio naquela onda, que eu lia muito também. E era sobre o quê? Era um romance assim, sobre uma família pobre, da área mais carente do Recife. E tudo na máquina de escrever, papelzinho lá. E aí, quando eu falei para ele que brincava de escrever, ele falou uma frase que para mim foi icônica. Ele falou, então me mostre seus brinquedos. Olha que maravilha. E eu peguei o livro, que tinha 150 páginas, e dei para ele ler. Era um jornalista muito famoso no Recife. E ele ficou um bom tempo com o livro, umas 2 semanas, e um dia me chamou para ir lá no jornal falar com ele. E eu cheguei lá e ele falou, olha, você não brinca de escrever, você é escritor. Sério? E você tem que publicar esse livro, porque ele é muito bom. Né? E aí, para encurtar a história, eu mandei para uma editora no Rio, que pertencia ao Fernando Sabino, Vinícius de Moraes, aquela turma. Chamava-se Editora do Autor. Ele leu o Fernando Sabino e... Fernando Sabino caiu na mão dele, então? 3 semanas depois eu recebi um telegrama. Naquela época tinha uma coisa chamada telegrama, né? Explica, pessoal, o que é telegrama. Pois é, era uma coisa que a gente passava no correio e que ia... Né, era entrega rápida, em vez de uma carta. É difícil explicar hoje em dia. Pois é, com o WhatsApp é difícil explicar, entender. Mas aí ele mandou um telegrama para dizer, gostamos do seu livro e vamos publicar. O quê? Assim? E aí eu tinha 16 anos nessa altura. E virei escritor. Você nunca imaginava que... Não. Virei escritor e foi uma coisa muito... Porque eu tive que ir para o Rio. Onde é que a gente está? Está em São Paulo, né? Estou meio perdido. Eu tive que ir para o Rio para o lançamento do livro. Você nunca tinha saído? Você já tinha saído do... Não, a viagem de avião durava 6 horas, eu tive que ir para Recife. Entregue a um cidadão chamado Hélio Polito, que era um jornalista muito famoso na época. Porque tinha Como que era para você pegar avião, sair de lá pela primeira vez? Era como se fosse fora do país, uma outra coisa, né? Era, exatamente. Eram 6 horas de voo. E você imaginava já como era o Rio? Você via? Não, via fotos de Copacabana, as mulheres de biquíni, aquela coisa toda, né? Garota de Ipanema, não tinha ainda, mas era aquilo. E chego no Rio, está o Otto Lara Rezende me esperando, que na época era um ícone no aeroporto. E o avião atrasou, e ele disse, nós temos que ir depressa, porque está todo mundo esperando para ele ver na livraria Eldorado, que não existe Chegou em cima mais. Da hora, sim? Cheguei já com atraso, mas cheguei lá, tinha muita gente, e eu me lembro, não esqueço nunca essa cena, tinha uma mulher lindíssima sentada na escadaria, lá no fundo da livraria? E eu perguntei ao Fernando Sabino, quem é aquela? Ele falou assim, é a Clarice Lispector. O quê? Ela quer lhe conhecer. E aí ele chamou e ela desceu, que você estava sentado no degrau da escada, desceu, veio até mim e me deu um beijo no rosto e falou assim, muito prazer, com aquela voz que ela tinha, ela puxava muito R, né? E ela falou, muito prazer, mas me diz uma coisa, você é um menino ou uma menina? É mesmo? Pois é. Por quê? Porque ela leu só tudo, de olhar você. Tudo a meu respeito, Incrível. Foi incrível. E era uma o que você respondeu? Eu não respondi nada. Ficou travado. Eu mesmo não sabia a resposta ainda. Depois soube. Que coisa. Pois é. Clarice Lispector. E aí, como foi? Não, autografou? Autografei. Foi aquele escândalo, né? Uma criança que escreveu um livro. Voltei Quantos anos você tinha? Tinha 16. 16 anos, meu Voltei para o Recife e aí virei uma celebridade. Aí mudou tua vida? Mudou totalmente. Mudou mais ou menos, né? Porque eu trabalhava num cartório de datilógrafo. Você voltou para tua vida normal, Voltei para minha vida normal,